Então, volto a frisar isso, temos que acelerar o passo na análise dos pontos importantes para a nova licitação do estacionamento rotativo. Presidente, eu gostaria de falar hoje sobre um tema que eu tratei algumas semanas atrás, que é o modelo do estacionamento rotativo. Defendi que ele deveria ser revisto para que nós pudéssemos elaborar uma nova licitação em função do contrato que nós temos com a Stacione hoje, oriundo da primeira licitação, que vence no ano que vem, depois de 10 anos. Surgiram algumas dúvidas durante a semana sobre a questão da renovação dessa concessão. Se ela seria ou não obrigatória, ou seja, se o município tem a obrigatoriedade ou não de renovar essa licitação por mais 10 anos. Bom, eu tomei o cuidado de reanalisar esse contrato e, inclusive, essa análise eu quero rascunhar aqui e enviar, inclusive, para o prefeito Marcelo, também procurador-geral do município, para compartilhar com eles as minhas conclusões, que continuam as mesmas. O contrato acaba no final dos 10 anos iniciais da concessão, ou seja, dia 6 de março de 2024. Essa é a data, inclusive, que quem acessar o portal da transparência ou até o site do TCE do Licitacom vai estar apontado lá como o final da vigência dessa concessão. E aí eu gostaria de destacar a cláusula terceira desse contrato, que diz o seguinte: a concessionária deverá executar o serviço previsto na cláusula primeira desse contrato pelo prazo de 10 anos, a contar da data da assinatura do contrato de concessão, prorrogável por igual período, perfazendo o máximo admitido de 20 anos. Qual é a conclusão que a gente tira da leitura dessa cláusula? Bom, se a cláusula refere que existe um prazo máximo, no caso de ser prorrogada, por óbvio que significa que existe um prazo menor, que é o prazo original, que no direito se chama de prazo determinado, de 10 anos, que é o que encerra no ano que vem. Na mesma cláusula, no parágrafo 3.1, o contrato continua dizendo o seguinte: o prazo de concessão poderá ser prorrogado se, na forma da lei, os serviços forem considerados de boa qualidade, ouvindo o Conselho Municipal de Trânsito, com a manifestação formal da concessionária de sua intenção de continuidade. E aqui cabe a explicação: concessionária é a empresa que presta o serviço, ou seja, a Stacione. A manifestação de interesse de continuidade deverá ser feita por escrito ao concedente com antecedência de 180 dias da data do término do prazo inicial. Então, o contrato é muito claro. A Stacione deve notificar o município 180 dias antes do final do prazo se ela deseja renovar por mais 10 anos. E cabe ao município sim decidir se renova ou não. Não é obrigatório. Bom, com base nessa previsão contratual, o meu entendimento é que, e aí eu não sei ainda se houve ou não o protocolo dessa manifestação da Stacione, se tem ou não tem o interesse de renovar. Mas, se a Stacione não protocolou formalmente o pedido de renovação do contrato até dia 6/9 de 2023, esse contrato ele não pode mais ser renovado e a licitação deve ser realizada. Mas eu volto a frisar, eu não tenho a informação, não conferi ainda se houve ou não a manifestação da empresa. Todavia, se ela não o fez, no prazo de 180 dias, o contrato exige que seja feita uma nova licitação. Bom, neste caso então, se não foi feito o pedido pela empresa de renovação, essa discussão se vai ou não vai se renovar, ela perde totalmente sentido e a gente precisa sim priorizar qual é que é o modelo que a nova licitação vai apresentar. E para isso, os vereadores aqui já praticamente todos manifestaram interesse de participar dessa discussão para que nós possamos, em conjunto, montar algumas sugestões para que o Executivo incorpore, se assim entender pertinente, nessa nova licitação. Bom, minha posição já deixei claro na outra manifestação, eu entendo que Lajeado merece um modelo de estacionamento rotativo que foque no usuário e no propósito pelo qual foi criado o estacionamento rotativo, que é a rotatividade na utilização das vagas de estacionamento das ruas principais da nossa cidade. E aí o próprio contrato, na sua cláusula 10ª, então, eximindo qualquer outra dúvida com relação à obrigatoriedade ou não da renovação por mais 10 anos, ele diz que a concessão se extingue ao final do termo contratual. O termo contratual é uma expressão jurídica que se refere ao final do prazo determinado que foi consignado nesse contrato. Ou seja, o contrato se encerra em abril de 2024, se não for renovado, e a renovação depende sim da manifestação da Stacione nesse sentido. Por isso eu tenho insistido aqui na urgência de nós discutirmos um novo modelo
para essa licitação do estacionamento rotativo, para que a gente tenha tempo hábil para a conclusão do processo licitatório antes do vencimento do atual contrato, para que não haja a descontinuidade do serviço do estacionamento, porque a gente sabe muito bem que é um serviço que é necessário em Lajeado, em função muito do nosso comércio, que é tão pujante, atrai tanta gente e, consequentemente, também traz bastante movimento de veículos para o nosso centro. Então, volto a frisar isso, temos que acelerar o passo na análise dos pontos importantes para a nova licitação do estacionamento rotativo.